Enquanto a terceira via não vem, o cenário mais provável é Bolsonaro e Lula. Mas a grande mídia só consegue falar de Bolsonaro e se esqueceu de tudo que o PT fez no período que administrou o Brasil. E para lembrar algumas coisas que o PT fez em prejuízo do povo brasileiro, nós vamos falar de algo que está cada vez mais difícil do povo brasileiro ganhar e poupar: dinheiro. Só assim é possível entender o quanto fomos enganados. Vamos começar pela joia da coroa, a Petrobras. Nos governos do PT, o prejuízo estimado somente com corrupção ficou perto de 42 bilhões. Com os malfeitos e a péssima administração, é claro que isso prejudicaria o desempenho da empresa. No governo Dilma, a dívida bruta aumentou 44% em apenas 9 meses, chegando ao patamar de 506 bilhões, o que colocou a Petrobras como a segunda empresa aberta mais endividada da América Latina e Estados Unidos e a terceira de todo o mundo. Parabéns, PT. Hoje, quando você abastece e reclama do preço da gasolina, deve lembrar que uma parte desse valor é para cobrir a dívida feita pelo PT. Afinal, não tem mágica. O prejuízo da Petrobras é nosso, não deles. É o povo brasileiro quem paga. E para entender melhor o que é incompetência, vamos falar da Abreu Lima, uma refinaria da Petrobras ainda em construção. Até então, a maior refinaria do mundo tinha custado 6 bilhões de dólares. Enquanto a Abreu Lima, mesmo não sendo a maior, já ultrapassou os 20 bilhões. Lembra dos 42 bilhões lá atrás? Então, já nos fundos de pensão da Petrobras, Banco do Brasil e os Correios, os prejuízos passaram de 8 bilhões e o rombo pode chegar a 70,6 bilhões. Uma parte desse dinheiro foi aplicada em papéis venezuelanos. Será que foi incompetência ou má fé? Isso prejudicou a aposentadoria daquele trabalhador que o PT sempre disse defender. Não bastasse isso, um dos líderes do PT é acusado de desviar 100 milhões dos aposentados do Brasil. É o fim dos tempos. Mas aí você poderia perguntar: poxa, alguma dessas empresas que estão tendo prejuízo poderiam ser privatizadas, não é mesmo? Sim, poderiam. Mas o que aconteceu nos governos do PT foi que, além de não privatizar empresa alguma, eles ainda criaram 41 novas estatais, que geraram um prejuízo para o povo brasileiro de 8 bilhões de reais. Tudo isso para servir de cabide de emprego para os companheiros. E se hoje falamos da privatização dos Correios, é porque o PT quase quebrou a empresa que, no governo anterior, o de FHC, já foi considerada uma das melhores do país. Mas aí você pode falar: mas o Bolsonaro também não fez nada. Engano. Assim que entrou na presidência, só no universo das estatais, no primeiro trimestre, houve uma grande reestruturação e os resultados começaram a aparecer, fechando o ano de 2019 com um lucro de 109 bilhões, bem diferente dos últimos anos do petismo. Mas vamos falar agora dos amigos do rei. Sim, um presidente que sempre jurou defender o trabalhador brasileiro deveria lutar pelas pequenas e médias empresas, que são as que mais geram empregos no país, não é mesmo? Errado. Ao contrário disso, Lula criou as campeãs nacionais, grandes empresas amigas do governo que receberam empréstimos subsidiados via BNDES, que tem seus recursos vindo do Tesouro Nacional e do Fundo do Amparo ao Trabalhador e mais PIS/PASEP. Ou seja, o trabalhador do Brasil financia boa parte dos empréstimos do BNDES. Mas nos governos do PT conseguiram criar uma nova função para o banco: ajudar os amigos do rei, em prejuízo de todas as outras empresas do Brasil. O número é alarmante. Foram mais de 1,2 trilhão em ajuda aos amigos. Sem esquecer, é claro, de financiar as ditaduras africanas e os amigos do regime, que nada tem a ver com o estímulo ao empresário e ao trabalhador brasileiro. Só no caso da Venezuela foram 2,6 bilhões, seguidos de sucessivos calotes. Somente em 2018, o calote do governo venezuelano foi de quase 1 bilhão, assumido pela União. Ou seja, é você que está pagando a dívida que o PT arrumou. Bom, gente, o resultado disso tudo você já sabe. A conta chegou. Os governos do PT deixaram um prejuízo ao país de 1,6 trilhão. São 100 bilhões a cada ano administrado pelo PT, com inabilidade, má administração e corrupção, o equivalente a quase 4 programas Bolsa Família simultâneos por ano. Com todas as dificuldades, no final dos governos do PT, mais de 8 mil obras foram paralisadas.
A incompetência parou o Brasil. Após a saída da presidente, o rombo nas contas do governo chegou a 150 bilhões, deixando uma herança maldita de crise, desemprego, corrupção e fome. A superação desse impacto levará décadas para ser recuperado. Mas com tudo isso, você ainda pode falar, mas o governo do PT focou no povo. Engano seu, amigo. Tudo que o governo do PT deu com uma mão, tirou com a outra. Como já vimos, com tantos erros e desvios, o desempenho econômico na era do PT foi medíocre. O Brasil ficou abaixo da média dos países emergentes no combate à miséria. Nosso índice de Gini, que apura a desigualdade, nos colocou abaixo dos países emergentes e do bloco da América Latina e Caribe. Durante o petismo, o Brasil se tornou um dos 10 países mais perigosos do planeta. Entre 2007 e 2016, os homicídios só cresceram, chegando a 62 mil por ano. E depois de 9 anos crescendo continuamente, no primeiro ano do governo Bolsonaro, sem fazer nada, os homicídios caíram 27%, interrompendo esse crescimento contínuo e histórico. O grande risco do PT voltar ao poder é que, mesmo fazendo tudo o que fizeram, o partido e seus integrantes nunca assumiram os erros e os malfeitos. Ou seja, a possibilidade de repetirem os mesmos erros é gigante. Fique alerta. Com informação, você corre menos risco de ser enganado. Governo incompetente? Tô fora.